Olá pessoal, sou o professor de Física, professor Flávio. É um prazer imenso vê-los por aqui neste método alternativo. Ok pessoal, é isso aí. Estamos aqui para resolver a questão 13 da lista de vocês. É uma questão da FUVEST de São Paulo. Um sistema mecânico é formado por duas polias ideais que suportam três corpos A, B e C de mesma massa M, suspensos por fios ideais como representados na figura. O corpo B está suspenso simultaneamente por dois fios, um ligado a A e outro a C. Podemos afirmar que a aceleração do corpo B será. Então observe aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é mapear cada corpo. Primeiramente iremos mapear o corpo A, aplicando assim um diagrama de forças, que nada mais é do que desenhar as forças que atuam em cada bloco. No bloco A, por exemplo, temos uma força vertical para cima, que é a tração do fio, e uma força vertical para baixo, que é o peso de A. Observe agora para B. B tem duas trações, na realidade, duas forças, né, de trações para cima, e o peso desse corpo, que é o peso de B. Já o bloco C tem uma tração para cima e para baixo temos o peso desse corpo C. Com análise a essas forças, podemos idealizar o movimento dos três corpos. O bloco B sobe e os blocos A e C descem. Observe que o bloco B são duas trações para cima, enquanto o bloco A apenas uma e o bloco C apenas uma tração para cima. Com isso, temos aí que o bloco B sobe e os blocos A e C descem. Tá ok? Então, após desenhar, fazer o diagrama de forças em cada bloco, iremos aplicar a segunda lei de Newton. Para o bloco A, temos que a força resultante é igual a massa vezes aceleração, já sabemos disso, e como o movimento desse bloco, do bloco A, é um movimento para baixo, temos que o peso desse bloco ganha da tração, tá? Então, por isso, fazemos aí o peso de A menos tração é igual a massa desse bloco, nesse caso, o bloco A, vezes aceleração. O bloco B, observe aí que são duas trações para cima, enquanto o peso desse bloco para baixo. Temos que a força resultante igual a massa vezes aceleração. Temos aí duas trações para cima, por isso temos T mais T. E para baixo tem o peso, por isso tem um menos aí, menos o peso do bloco B, igual a massa do bloco B vezes aceleração. Por fim, temos o bloco C. Aplicando a segunda lei de Newton, temos força resultante igual a massa vezes aceleração. Como o movimento desse bloco é um movimento para baixo, temos aí que o peso ganha da força de tração do fio. Por isso temos que o peso do bloco C menos a tração é a força resultante, né, que é igual a massa desse bloco vezes a aceleração. Então observe aí que temos três equações, tá? E dessas equações iremos montar o nosso sistema, o sistema de equações. Observe aí que somando, né, todos os elementos do primeiro membro, todos os elementos do segundo membro, haverá um corte com relação à tração, tá? O que vai sobrar? PA menos PB mais PC igual massa de A mais massa de B mais massa de C, que multiplica a aceleração. Como sabemos que o peso é o produto da massa da gravidade e que cada massa de cada bloco tem a mesma configuração, possui a mesma massa, que denominamos de M, tá? Observe aí que podemos anular a massa que está lá no primeiro membro e a massa que está lá no segundo membro. O que resulta, colocando a aceleração no primeiro membro, podemos dizer que essa aceleração é a gravidade dividida por 3, que é a resposta do problema. Agora resolveremos uma questão especial, é a questão 23 da lista de vocês, que diz o seguinte: um motociclista
percorre uma trajetória circular vertical de raio 3,6 metros no interior de um globo da morte. Calcule qual deve ser o menor valor da velocidade no ponto mais alto que permita ao motociclista percorrer toda a trajetória circular. É dado a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, gente, esse é um fenômeno que é descrito, né, e ocorre bastante em circos e em parques de diversões. Tá? Um motociclista movimenta-se no interior de um globo metálico, conhecido como globo da morte. À medida que o corpo sobe, tende a perder contato com a pista e o ponto crítico é a parte superior, é o ponto ápice, na realidade, do globo. Tá? Então, para o motociclista completar exatamente o loop, há uma necessidade em que o mesmo obtenha uma determinada velocidade. Se essa velocidade for inferior a uma velocidade limiar no ápice desse globo, é claro que o motociclista irá cair e não irá completar assim a trajetória circular do globo. Então, esse é o ponto ápice. Observe, fazendo o diagrama de forças, que o peso é direcionado para baixo e que a força normal, que é a reação da superfície do globo da morte, também tem a mesma direção e o mesmo sentido do peso. Tá? Então temos que a força resultante, nesse caso a força centrípeta, né, é igual a massa vezes aceleração, e a aceleração é centrípeta. Tá? É a mesma explicação que vimos aí em sala de aula. Só que essa força centrípeta, para existir, há uma necessidade também da existência de algumas forças, como por exemplo o peso e a força normal nesse exemplo. Tá? Então, como as duas forças têm a mesma direção e têm o mesmo sentido, a força centrípeta é a soma das duas, ou seja, a força normal e a força peso. Tá? Então, igual a massa vezes aceleração, onde vimos em sala de aula que a aceleração centrípeta é uma coisa do tipo velocidade ao quadrado dividido pelo R, onde esse R é o raio da curvatura, é o raio aí no caso do globo da morte, tá ok? Enfim, temos a força normal mais o peso igual a massa que multiplica V ao quadrado sobre R. Acontece, por essa expressão, à medida que decresce a velocidade V, também diminui a força de contato, né? Ou seja, a força normal. Falamos isso porque o peso, a massa e o raio são constantes, tá ok? Então, daí a velocidade mínima para se fazer a curva ocorrer acontece quando essa força normal ela é nula, ou seja, à medida que o motociclista está perdendo aderência, está perdendo contato com a superfície lá no ápice do globo da morte. Então, somente quando a força normal é nula é o que podemos caracterizar a velocidade limiar, a velocidade mínima, tá ok? Então, a nossa expressão agora fica zero, que é o valor da força normal, é o momento que o motociclista está perdendo a aderência, né? Está perdendo exatamente o contato com a superfície, mais o peso igual a massa, que multiplica a velocidade ao quadrado, essa velocidade agora mínima, sobre o raio. Cancelando a massa, temos que a velocidade mínima é igual à raiz de RG, que é a velocidade mínima para que o motociclista complete o loop no globo da morte, tá? Ou qualquer outro loop. Apenas a velocidade mínima depende dessas duas grandezas, ok? Em nosso caso, temos que o raio ele tem um valor de 3,6 metros e a gravidade consideramos aqui 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Isso aproximadamente, tá ok? Então, substituindo esses valores na nossa expressão da velocidade mínima, temos aí que a velocidade mínima é igual a raiz de 3,6 que multiplica 10. Isso dá uma raiz de 36 e sabemos nós que a raiz de 36 é igual a 6. Como é velocidade, a sua unidade é metro por segundo. Então, temos aí como resposta a velocidade mínima para que o motociclista, nesse caso específico, consiga efetuar o loop no globo da morte, tem que ser aí 6 metros por segundo. Então, um grande abraço.